Com Maria preguiçosa, Zé Preguiça se casou. Foram morar numa casa que um preguiçoso doou. E o casal preguiçoso dizia: como é gostoso ganhar uma casa de graça para a gente morar. Onde nós ia ficar sem preguiça em nossa raça? Como Zé Preguiça tinha preguiça de trabalhar, nada fazia na vida, ia era mendigar. E Maria preguiçosa, com uma preguiça horrorosa, nem sua casa varria. Ninguém visitava ela, só porque a casa dela com um chiqueiro parecia. E enquanto Zé Preguiça pedia esmola na rua, a Maria preguiçosa fazia a parte sua. Pegava uma criança e saía na vizinhança pedindo açúcar e café. Pedia para o filho sopa e para ela pedia roupa e chinelo para o pé. Com pena de Zé Preguiça, algum rico oferecia um emprego para ele, mas Zé Preguiça dizia: olhe aqui, meu rapaz, eu pedindo ganho mais do que trabalhar para tu. E ia pedir esmola conduzindo uma sacola que só fedia a timbu. A Maria preguiçosa às vizinhas oferecia um emprego de doméstica, mas a infeliz dizia: trabalhar? Só quem aguenta, minha dona, é jumenta, não vou trabalhar jamais. É pedindo assim que eu e Zé, o marido meu, a feira a gente faz. Esse casal só não tinha preguiça era de fazer toda noite amor na cama, sem amor na cama ter. Na preguiça esse casal era mesmo sem igual, no mundo estava sozinho, pra lutar não tinha plano, mas nascia todo ano em casa um preguiçosinho. Doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo, pra eu lhe contar um caso acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade pra comprar umas besteiras, café, açúcar, balaio e um resto de picuaio, porque pobre não faz feira. Quando eu fui foi de jumento, quando eu voltei foi de pés. Foi o maior sofrimento, pois de légua eram umas 10. Da cidade lá em casa, o sol quente feito brasa e o vento sem dar açoite. E eu naquela travessia conheci logo que ia chegar à boca da noite. Quando eu tava descansando na sombra de uma engazeira, vi um carro vir roncando no tupete da ladeira. Eu pensei com meus botão, acho que vou dar com a mão e se o dono for amiguinho, pode até me levar, aí eu vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço por arte do Satanás, um desses que eu não conheço onde é a frente ou atrás. Eu disse para o chofer: doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levando até meu rancho, eu ficava muito ancho e até pagava o senhor. Ele respondeu: não posso, desse jeito mesmo assim. Você leva muito troço e a estrada tá ruim, e ainda tem outro gancho, não vou passar no seu rancho e vou com minha mulher. Vá mesmo amassando o barro, que afinal não comprei carro pra carregar irmolé. E deu um catucão no carro que quase bateu em mim. Os pneus queimaram o barro e eu saí dizendo assim: Deus lhe acompanhe, doutor, você não fez-me o favor, me deixou só feito monge. Vai me ser tá apressado, mas se lembre do ditado, devagar se vai ao longe. Deixei o pé de engar, emburaquei no caminho, parando aqui, acolá, devagar, devagarinho, cansado, muito cansado, com os pés estrupiados e o rosto da cor de brasa, passei no Campo Redondo e quando o sol tava se pondo, eu tava chegando em casa. Da minha casa pra baixo, no oi d'água dos macacos, na beirada do riacho aonde tem uns buracos, eu vi um carro parado com o capuz alevantado, um homem e uma mulher. Eu imaginei, vou jantar e depois vou entelar pra saber o que eles querem. Depois que enchi a barriga, depois que matei a sede, fui me deitar numa rede, modo de tirar a fadiga do cansaço da viagem. E pra criar mais coragem, acendi o meu cigarro. Depois disse a um irmão meu: vou saber o que se deu com o dono daquele carro.
Chegando lá perguntei: "O que aconteceu, meu patrão?" Ele respondeu: "Quebrei a barra da direção." Mas quando ele olhou pra eu, quando ele me conheceu, me disse assim: "Amiguinho, reconheço que errei na hora que lhe deixei na metade do caminho." Eu lhe respondi: "Doutor, isso não tem importância, afinal aqui já tô e já venci a distância. E pra mudar de assunto eu agora lhe pergunto em que posso lhe servir. Se não puder viajar, vá lá pra casa jantar, tomar café e dormir." Ele ficou muito ancho, a noite estava chuvosa, teve que ir pra meu rancho com a mulherzona orgulhosa. Mandei ir trazer coalhada com cuscuz e carne assada, armei a rede também, trouxe cobertor depois, só para mostrar os dois que o mal se paga com o bem. Nada no mundo se perde. Esse ditado é antigo. O que não serve para mim, serve para meu inimigo. Objeto, emprego, gente, tudo que há finalmente pode ser aproveitado. O que não se usa agora não se deve jogar fora, mais tarde será usado. Tive o grande desprazer de conhecer Ana Benta. Pense numa mulher feia e multiplique por 50. Era o cão chupando manga, modelo perna de franga, sem quadril e sem cintura. Tinha o rosto de caveira e os peitos tipo pera, tipo assim pela cintura. Era uma mulher madura, quase podre já vencida, mas como na natureza nenhuma coisa é perdida, não é que essa beldade arranjou uma amizade com Arnaldo Jurubeba? Baixo, feio, sem cartaz e fedorento muito mais que caixa de criapeba. Ana Benta e Jurubeba, pense num casal horrível. Outra união daquela jamais seria possível. Mas a santa natureza, que não liga pra beleza, não despreza e nem rejeita, nem tem parcialidade, mostrando pra humanidade que tudo se aproveita. E a união foi feita, Jurubeba e Ana Benta. Ele estúpido feito um burro, ela igual uma jumenta, cada um no seu estilo. Ela a xeroque de um grilo, sinônimo do que há mais feio. Ele pescoço de gia, se fosse na loteria, dava a coluna do meio. Pra saber qual o mais feio, só mesmo um especialista. Se entrassem num torneio, eram os primeiros da lista. Desprovidos de beleza, feiosos por natureza, ele um monstro, ela uma fera. Igual briga na cadeia, uma figura tão feia que antes de ser já era. Mas o sol da primavera brilha para qualquer vivente e pro casal de pombinho não seria diferente. Na hora de procriar, resolveram caprichar e não deixar para depois. Ana Benta Pabulosa dizia toda orgulhosa: "Vai parecer com nós dois." Com 9 meses depois, nasceu o filho querido. E de fato, com os dois era mesmo parecido. Na hora de batizar, antes do padre molhar, resolveu dar um aviso: "Levem pra casa o bichinho, se não criar um rabinho, pode trazer que eu batizo." Gostoso feriado, fui tomar banho de mar e quando cheguei na praia comecei a observar que era grande o movimento, gente a todo momento vindo de toda a cidade. E enquanto as horas iam, todos ali se divertiam independente da idade. É claro que eu via tudo que se possa imaginar, coisas que a gente só vê indo a um banho de mar. E com tudo que eu vi, confesso que me senti muito cheio de emoção. Vi coisa grande e pequena, mas apenas uma cena chamou a minha atenção. Foi quando um anãozinho de 1,5 metros de altura sentou-se num banco de areia, botou a mão na cintura e ficou observando a mulherada passando com o corpo quase despido, só para chamar a atenção. E com aquilo o anão ficou de queixo caído. Quando menos se esperava, perto do anão chegou uma moça muito bela e na areia se deitou.
para então se bronzear, e ele pegou a olhar o corpo dela todinho. Quando ela isso notou, para ele perguntou: "Tá vendo o que, anãozinho?" Ele, sem querer dizer o que estava desejando, mas ela continuou para ele perguntando: "Tá vendo o que, anãozinho?" Aí ele, ligeirinho, sem temer nenhum perigo, fez uma grande burrice quando olhou para ela e disse: "Você quer casar comigo?" Quando o anão disse isso, a moça para ele olhou com um ódio tão danado que chega a amarelou. Aí, debochando o tamanho dele, disse assim para ele com uma raiva maldita: "Fique sabendo, cretino, que eu nem gosto de menino." Ele disse: "Nós evita." Um deputado foi passar um domingo no sertão, pedindo o voto do povo para a próxima eleição. Quando no sítio chegou, várias casas visitou como quem andava ao léu, e ali a todo mundo prometia mundo e fundo, só não prometeu o céu. Em cada casinha pobre que o deputado passava, todo alegre e satisfeito ao dono cumprimentava. Depois que pedia o voto, em seguida uma foto entregava para ele. Que político rico e nobre só se aproxima do pobre para pedir o voto dele. E sei que o deputado andou o sítio todinho, com o chefe do partido que dele andava juntinho. Mais ou menos meio-dia, o deputado já sentia uma fome desgraçada. Aí seu chefe chamou e com ele aproximou a uma casinha caiada. Chegando, bateu na porta, a dona saiu ligeiro. Ele se cumprimentou, apresentou o companheiro, depois disse para a mulher: "Se a senhora puder, prepara aí uma galinha para nós dois almoçar, e depois pode cobrar que eu pago a bichinha." A mulher foi no chiqueiro, uma galinha pegou, trouxeu o pescoço dela e contente preparou. Aí arrumou a mesa e com muita ligeireza botou comida à vontade. Depois disse ao deputado: "O almoço está botado, venha comer, majestade." O deputado sentou, o companheiro também. Aí comeram bastante, encheram a barriga bem. O deputado levantou e para a mulher perguntou, contente até demais: "Diga agora, amiguinha, quanto foi sua galinha?" Ela disse: R$1.000. Quando ela disse o preço, o deputado falou: "Meu Deus, que galinha cara!" E para a mulher perguntou: "Aqui nesse sítio ruim, galinha é difícil assim?" Ela disse: "Não, senhor, galinha tem adoidado. Difícil é um deputado vir aqui nesse setor." Certa vez, um avião cheio só de senador, lá de Brasília, partiu com destino ao interior. Com meia hora de voo, o piloto desmaiou e o avião caiu próximo de Belo Horizonte, bem perto de uma ponte, e apenas um homem viu. Esse homem era um matuto que estava trabalhando numa roça de algodão da qual estava cuidando. Quando o avião caiu, foi ele o único que viu, ninguém mais havia perto. Ninguém pôde observar porque aquele lugar era um tanto deserto. Quando o matuto viu a queda do avião, se aproximou para perto para ver a situação. Aí disse assim sozinho: "Oh meu Deus, morreu tudinho, e agora o que eu vou fazer? Já que eu não posso enterrar, vou no açude jogar para as piranhas comer." Aí pegou os senadores e de um em um jogou num açude ali perto, depois para casa voltou. E quando chegou em casa, assou um peixe na brasa e com farinha comeu. Aí todo satisfeito foi contar ao prefeito o fato que ocorreu. Selou seu jumentinho e desabou para a prefeitura, para informar ao prefeito aquela tragédia dura.
Na prefeitura chegou, pediu licença e entrou com a cara de cacete e bastante satisfeito foi falar com o prefeito no seu próprio gabinete. Chegando no gabinete, disse ao prefeito Bill: seu prefeito, um avião ali na ponte caiu. E assim que avistei, para perto me aproximei e confesso ao senhor que enquanto observava, notei que o avião estava cheinho de senador. Aí eu fiquei, prefeito, sem saber o que fazer. Vendo os homens tudo morto, peguei comigo dizer, com o coração dando tum-tum: meu Deus, não escapou um. Aí eu fiz o que pude. Não podendo carregar, não tendo aonde enterrar, joguei tudo no açude. Quando ele disse isso, o prefeito lhe falou: era só homens ilustres e você não reparou se algum vivo estava? Enquanto você jogava, não notou se algum dava de vida alguns sinais? O homem disse: patrão, uns 3 levantaram a mão, mas não acreditei não, político mente demais. Dizem que certo matuto nunca havia passado por uma dor de barriga nem também bucho inchado. Mas um dia ele comeu na casa de um primo seu bastante milho assado e o excesso do milho fez, sim, pela primeira vez seu bucho ficar inchado. Ele, muito aperreado, sem saber o que era aquilo, foi na casa de um amigo que se chamava Murilo. Chegando lá lhe falou: meu amigo, eu estou vendo a hora me acabar. O meu bucho tá doendo, ficando fofo e crescendo e roncando sem parar. Quando ele disse isso ao amigo beiradeiro, o amigo lhe falou por essa forma ligeiro: amigo, eu sei o que é, você vai ter um bebê e vá pra casa correndo. Vá ligeiro sem demora, que eu não dou meia hora, esse bebê tá nascendo. Nisso o matuto voltou pra sua casa correndo, soltando arroto choco, bufando muito e gemendo, porque a dor aumentou. Mas quando ele chegou na metade da estrada, a dor cresceu de verdade, que lhe deu até vontade de dar uma defecada. Quando o matuto sentiu vontade de defecar, para dentro de uma moita correu sem se demorar. Dentro da moita entrou tão rápido que nem notou que ali debaixo estava um camaleão deitado, dentro das folhas socado, que ninguém o avistava. Quando o matuto desceu suas calças de uma vez, na hora que defecou grande peidaria fez. Com isso o camaleão sentiu um susto do cão quando a peidaria ouviu, deu um pinote danado e saiu desesperado, cheio da poeira cobriu. Quando o matuto notou que um bicho ali correu, gritou bem alto dizendo: foi meu filho que nasceu. E assim que de mim saiu, para bem longe sumiu, que eu não vi nem o seu jeito. Oh meu Deus, que covardia! Os filhos de hoje em dia já nascem sem ter respeito. Descalço de pé no chão, o matuto ainda correu atrás do camaleão pensando ser filho seu e gritava de mata fora: meu filho, não vai embora, assim que nasce tu sai fugindo de mim, safado. Vem pelo menos, danado, tomar bênção a teu pai. Mas que moleque danado! Assim que nasceu correu numa carreira tão grande, nem sequer olhou pra eu. Mas quanto mais ele corria, mais o bicho se sumia por dentro dos matagais. E o matuto, já cansado, com os pés estrupiados, desistiu de ir atrás. Desistiu dizendo assim: meu filho, eu não pego não. Aquele moleque ruim corre mais do que um cão. Aí pra casa voltou, mas no caminho encontrou uma grande onça pintada, que num pulo absoluto matou o pobre matuto com uma só bucanhada. Aquela fera estava com a fome da molesta, sangrou o pobre matuto e arrastou para a floresta. E sem mais demora ter, foi o seu corpo comer lá dentro de uns bambus, depois foi no mato entrando, e o matuto morreu pensando que tinha dado à luz. Quando
Quando eu era cabra moço, era cheio de estripulia, vaqueiro de garantia do coronel Irineu, e as moças da fazenda não é pra me pabular, mas só faltava brigar, modo de se casar com eu. Eu tinha uma namorada chamada Florentina, um estouro de menina bem fininha de cintura, bonita de fazer gosto, uma cabocla moderna com cada tronco de perna quase da minha grossura. Ah, mas eu também tinha outra que se chamava Sofia, bonita que só o dia depois de uma noite escura. Só sei que essas duas moças pareciam duas luas, e eu não sabia das duas qual tinha mais formosura. Ah, mas tem gente fuxiqueira que tem parte com demônio. A filha do seu Antônio começou a meter o bico aonde não lhe cabia. Todo dia, todo mês, com inveja de nós três, começou a fazer fuxico. Foi contar a Florentina que eu namorava a Sofia, e Florentina, um dia vermelha que só pimenta, veio me passar uns carão com a raiva da molesta, frangindo o couro da testa e os buracos de venta. Mas eu disse: isso é mentira, minha flor de facheiro, venha cá, me dê um cheiro, deixe disso, venha cá. Já falei com o mestre João, ele me deu, eu garanto, a casinha do recanto pra quando nós dois casar. Vou ajeitá-la todinha, tapar por dentro e por fora, ela vai ficar agora parecendo um palacete. Já pedi a mestre João para ele fabricar, para nós dois se sentar uma dúzia de tamborete. Só sei que com essas promessas Florentina já sorria, mas quando dei fé, Sofia chegou por detrás da gente e pegou Florentina sem atender meus apelos, pegou-a pelos cabelos, tacou-lhe o murro e o dente. Florentina abaixou-se, deu de garra da canela e passou pra riba dela chamando de atrevida, e eu dava cada risada, chega e escangalhava a boca, porque as duas caboclas não estavam bem prevenidas. Só sei que as roupas dela só estavam ficando as tiras, e elas com tanta ira que chega tava tremendo. Eu pensava em apartar Florentina e Sofia, mas apartando eu perdia de ver o que estava vendo. Ganância é uma miséria, meu filho, você se una. Ganância espanta a fortuna, meu avô bem que dizia. Eu fui querer logo duas, como vocês estão vendo, mas acabei foi perdendo Florentina e Sofia. Conheci um fazendeiro no sertão do Siridó, rico de terra e dinheiro, doido por gado e forró, chamado João de Luzia, casado com Dona Lia, com quem vivia contente, sua esposa querida, que no decorrer da vida lhe deu um filho somente. O casal se perguntava com pensamento ladino, por que é que tanto tentava e não nascia outro menino? Então criavam Joãozinho, que já estava rapazinho perto da maioridade, rapaz de boa aparência, mas fraco de inteligência, pobre de capacidade. Joãozinho era um meninão, vivia chupando o dedo, tinha medo de trovão, ia dormir logo cedo, não montava num cavalo, não entrava no embalo dos jovens da região. Tudo quanto ele tentava fazer não se adaptava, era uma decepção. O pai se preocupava com o futuro do filho, que não administrava nem uma roça de milho. Certa feita viajou para São Paulo e retornou com uma máquina possante que adquiriu por lá para fabricar jabá de maneira interessante. Quando chegou, sem demora, disse: Joãozinho, vem cá, que eu vou lhe ensinar agora como é que se faz jabá. Você coloca o jumento naquele compartimento, aperta nesse botão, que ali do outro lado já sai tudo separado com a maior perfeição. Naquela boca acolá a carne já sai salgada, pronta para viajar, pesada e empacotada. E ali daquele lado, que tem um cano encarnado com uma ponta comprida, sai linguiça só da boa, pronta para qualquer pessoa comprar e ser consumida. Depois de tudo entender, Joãozinho olhou para João e foi dizendo: Paiê! E mudando a posição, botando o jumento lá, vindo pro lado de cá, aqui pro compartimento, apertando no botão, prestando bem atenção, será que sai um jumento?
Menino, quando João escutou isso, pegou um ar desgraçado. Disse: lata de feitiço, analfabeto, tapado. O único lugar que eu sei, porque eu observei que um jumento saiu, foi da velha tua mãe. Olha no espelho o tamanho do jegue que ela pariu. Joãozinho ainda preparou-se para outra pergunta fazer, mas o seu pai arredou-se e começou a lhe bater com galho de catingueira. Joãozinho saiu na carreira sem rumo ou itinerário. O pai de velho morreu e Joãozinho não aprendeu a operar o maquinário. É muito certo o ditado que disse um amigo meu: não tem mole nesse mundo pra ser mole como eu. Eu sou tão mole de um jeito que tudo que tenho feito só tem dado mesmo errado. Às vezes pego a dizer, eu nasci mesmo pra ser um sujeito alagaiado. Certa vez eu fiz um trato com uma moça pra fugir, marquei o dia e a hora que a gente ia sair. Marquei também o lugar para a gente se encontrar, mas ela lá não foi não. Eu fui lá esperar ela. Quem chegou foi o pai dela com 38 na mão. Quando avistei o velho com o revólver engatilhado, saí doido na carreira, correndo desesperado, e peitei com o vexame numa cerca de arame, fui sair do outro lado. Lá na frente, sem ação, eu caí num cacimbão, quase morri afogado. Vejam só como eu sou mole. Certo dia meu irmão comprou um jegue fiado a um tal de jamelão. E o meu irmão coitado, antes do prazo marcado, o seu emprego perdeu. E eu que nada comprei, sem dever foi quem paguei o peste do jegue seu. Minha avó me deu um pinto para eu criar pra mim, e eu botei ele junto dos pintos de Joaquim. Quando já estava um pintão, a praga de um gavião no terreiro apareceu. E o gavião ruim deixou os de Joaquim e carregou só o meu. Eu estava almoçando na casa de João Feitosa. A comida estava boa, bem feita e muito gostosa. Mas por arte do pecado, um gato esfomeado de repente apareceu. E o desgraçado do gato passou por todos os pratos e veio fuçar no meu. Comprei uma bicicleta a um tal de Irineu e assim que lhe paguei ele desapareceu. Mas deixa que o danado tinha a mesma roubado e o dono apareceu. Me chamando de pateta, tomou logo a bicicleta e quem perdeu tudo fui eu. Um dia eu saí de casa para dar uma caçada. Cacei a noite todinha, mas porém não matei nada. Quando para casa voltei, a mulher não encontrei, um macho levou para Sousa. Isso foi uma desgraça. Além de perder a caça, perdi também a esposa. Um dia eu vendi um carro a um tal de João do Rec. Ele estava sem dinheiro, mas me pagou com um cheque. Assim que o cheque me deu, ele desapareceu em menos de um segundo. Fui para o banco apressado, lá no banco fui barrado, pois o cheque era sem fundo. Minha moleza é demais. Eita moleza da peste! Eu acho que sou o cabra mais mole aqui do Nordeste. Pra deixar de mole ser? Só mesmo quando eu morrer e está perto esse dia. Mas enquanto vivo eu for, serei sempre sem valor, mole igual desinteria. Com essa onda de assalto, ninguém pode confiar. Nem mesmo lugar pequeno tá conseguindo escapar. Os bandidos se uniram, estudaram, evoluíram, tem até cooperativa. É o crime organizado fazendo medo a soldado e a toda criatura viva. De uma maneira agressiva, o crime se espalhou. Até mesmo em Cochichola a bandidagem chegou. Seu Filomeno Barbosa, todo ancho, todo prosa, foi retirar o dinheiro de uns bois que tinha vendido e nem percebeu que o bandido da grana sentia o cheiro. Seu Filó todo faceiro chamou a filha Corrinha. Vamos embora, menina, que já está de manhãzinha. Vamos no banco tirar o dinheiro de comprar a ração dos animais. Ligue o jipe, vamos embora, que eu só tô vendo a hora de contar 10 mil reais.
O assaltante sagaz seguiu Filó e a filha. Tinha planejado tudo e anotado na cartilha. Deixou o velho tirar o dinheiro e contar sem susto e sem sobressalto. Quando entraram no carro, o ladrão deu um esparro e anunciou o assalto. Era um ladrão muito alto e cabeludo feito um hippie, foi logo amedrontando. Quero o dinheiro e o jipe. Corrinha chega gelou, por pouco não desmaiou quando viu o meliante. Desceram do carro às pressas e o ladrão, sem ter conversa, sumiu no jipe possante. Filó gritou delirante: meu Deus do céu, e agora? O ladrão levou meu jipe e no mesmo foi embora. Levou todo o meu dinheiro e o carro estrangeiro que eu comprei no Paraguai. Como é que vai ficar? Quem é que vai me salvar? Dessa vez o mundo cai. Corrinha disse: papai, tenha calma por favor. O dinheiro está aqui, eu escondi pro senhor. Salvei a grana todinha, botei dentro da calcinha, tudo em nota de R$1. O velho contou o dinheiro e, apesar do mau cheiro, salvou o seu capital. Eu achei muito legal, disse Filó a Corrinha. Estou muito agradecido, obrigado, filha minha. Mas se eu tivesse pensado e nós tivesse combinado para trabalhar em equipe, agora eu estava sorrindo, a tua mãe tinha vindo e nós tinha salvado o jipe.